Olá, o Justiça para Todos de hoje traz para você. STJ faz parceria com Rede Internacional para a criação de um portal sobre o meio ambiente. CNJ faz balanço positivo da Semana Nacional da Conciliação. A JUF lança cartilha de direito previdenciário no Rio de Janeiro. E mais, conheça os vencedores do 6º Prêmio Novare. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro, vai receber a próxima expedição da cidadania, idealizada pela JUF. Os detalhes foram acertados em uma reunião do presidente da JUF, Fernando Matos, com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Também participaram a coordenadora dos Juizados Especiais Federais, desembargadora federal Liliane Roriz, e a juíza federal Adriana Risotto. A expedição da cidadania do Morro Dona Marta está prevista para o primeiro semestre do ano que vem. A expedição já foi realizada no Pantanal de Mato Grosso do Sul e em reservas indígenas do Paraná. O Superior Tribunal de Justiça assinou um convênio com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a maior e mais antiga rede de pesquisa e preservação ambiental do mundo. O resultado da parceria é a criação do Portal Judicial Ambiental. O STJ vai ser o primeiro tribunal do mundo a disponibilizar sua jurisprudência sobre meio ambiente no Portal Judicial Ambiental, coordenado pela Comissão Mundial de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. O convênio para a construção do novo portal foi assinado pela presidente da comissão, Sheila Abed, e pelo presidente do STJ, ministro César Asfor Rocha. Nos últimos 20 anos, o STJ transformou-se em peça dorsal na proteção jurídica do meio ambiente no Brasil. Também me reporto ao ministro Mauro Marques, integrante da Seção de Direito Público desta Corte. São mais de 1000 decisões de mérito sobre os mais diversos temas do direito ambiental e sobre todos os grandes biomas brasileiros, da floresta amazônica à Mata Atlântica, do Pantanal à zona costeira, do Cerrado a minha querida Caatinga, que domina boa parte do território do meu estado natal, o Ceará, que Vossa Excelência acabou de conhecer, árida, retorcida e esquecida, não obstante a riqueza de sua biodiversidade e beleza invulgar. Por sua vez, a UICN, sediada em Gland, Suíça, é a maior, mais antiga e mais prestigiosa instituição internacional de pesquisa científica, de educação e de conscientização, inclusive jurídica, sobre os grandes problemas ecológicos que afetam o planeta e, por via de consequência, a humanidade. Com mais de 1000 membros institucionais, abarcando agências oficiais e governos nacionais, essa instituição conta com uma notável rede de mais de 11.000 cientistas, espalhados em 160 países. O convênio também foi assinado pelos presidentes da Associação dos Magistrados Brasileiros e da JUF, Fernando Matos. Você poder juntar a jurisprudência de todos os países em matéria ambiental é muito importante, porque são experiências muito diversas e isso contribui muito para a formação e o aperfeiçoamento dos juízes federais, que em regra são os juízes no ramo do Poder Judiciário que aprecia as questões ambientais, porque no polo passivo, ou seja, nessas ações nós sempre temos o IBAMA, nós sempre temos a União Federal, né? Então esses temas são colocados aos juízes federais e é importante que eles tenham uma ferramenta atualizada, uma ferramenta de busca moderna que permita que eles conheçam exatamente como o mundo inteiro está decidindo em matéria de direito ambiental. Portanto, a Associação dos Juízes Federais, ela se irmana ao Conselho da Justiça Federal e ao Superior Tribunal de Justiça nesse grande esforço de formar esse portal, que deve também ser hospedado no nosso site da JUF. Além de manter um atualizado banco de dados de decisões judiciais e de literatura científica, o portal também vai possibilitar o aperfeiçoamento técnico e intelectual da magistratura na área ambiental. A importância é muito grande. Primeiro, os juízes, como o presidente César Asfor disse em seu discurso, se sentem juízes solitários no tema ambiental. Muitas vezes estão isolados, não têm jurisprudência, não podem contactar outros juízes que enfrentaram questões similares. E o portal vai reunir essas possibilidades todas. Primeiro, um arsenal de jurisprudência de todo o mundo, em inglês, francês, português e espanhol.
Segundo, vai ter um ambiente fechado para comunicação entre os juízes de todo o mundo. Terceiro, vai ter documentos científicos publicados pelas Nações Unidas, pelos cientistas, que vão alimentar essa sede de conhecimento para bem decidir dos juízes brasileiros. E, finalmente, nós vamos ter a possibilidade de divulgar ações de ecogestão dos poderes judiciários, tanto do Brasil, e o STJ é pioneiro na abolição do papel até março do ano que vem, não teremos mais papel aqui, e há outras experiências como essas que precisam ser divulgadas, tanto experiências do Brasil como de outros países. Então, eu acredito que é um divisor de águas este esforço que o STJ está fazendo, juntamente com a Comissão de Direito Ambiental da UICN. Foi aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça o estudo sobre o plano de gestão para um melhor funcionamento de varas criminais e de execução penal. O plano foi elaborado por um grupo coordenado pelo conselheiro Walter Nunes, ex-presidente da AJUF. Foi a última sessão do ano do CNJ. O relatório para um plano de gestão das varas criminais foi apresentado pelo conselheiro Walter Nunes. O texto foi elaborado por um grupo de trabalho formado por 7 juízes estaduais e federais e coordenado pelo conselheiro. O objetivo do plano de gestão é implantar medidas que possam melhorar e aperfeiçoar o sistema de execução penal brasileiro. O texto traz sugestões que envolvem a elaboração de propostas legislativas e a edição de resoluções pelo Conselho Nacional de Justiça. A última parte, e é uma parte que ela é a parte referente a propostas de alterações legislativas e de resoluções. Essas não se trata aqui de um trabalho para o aperfeiçoamento da legislação criminal em si. Primeiro se parte do pressuposto que o sistema criminal, no aspecto normativo, em razão dessas constantes reformas tópicas, desestruturou-se, né? Há a necessidade da edição de um novo código, então, de o CNJ apoiar a elaboração de um novo código de processo penal para dar um tratamento normativo mais sistêmico quanto ao assunto e se inserir na discussão no Congresso Nacional da proposta que existe já no Congresso quanto à edição desse novo código, com a criação de um grupo específico para esse fim. A despeito disso, também o CNJ apoiar e trabalhar pela complementação da reforma do processo penal. Durante a apresentação do plano, os conselheiros decidiram abrir consulta pública pelo prazo de 60 dias para a apresentação de sugestões às propostas de resoluções constantes do plano. Nesse período, os interessados poderão fazer sugestões aos anexos do plano de gestão, que contém as minutas das propostas de resolução. O Brasil tem se dedicado tem dedicado muita atenção ao problema de segurança pública, mas havia como que um bloqueio. Falava-se de segurança pública como um problema da polícia, falava-se de segurança pública como se fosse um problema, eventualmente, do Estado em gênero, ou até do Ministério Público, mas não se trazia a justiça criminal para esse tipo de pensamento. E eu não sei como que se pode pensar em um sistema eficiente de segurança pública se a justiça criminal não faz parte desse modelo, né? Se não se cogita da sua eficiência ou da sua ineficiência, se não se discute o modelo de centrais de penas alternativas e assim por diante. No mesmo dia da sessão, o presidente do CNJ assinou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Política Penitenciária para desenvolver programas de política criminal. A proposta é dar mais eficiência, segurança e transparência às execuções penais. E daqui a pouco você vai ver como foi a Semana Nacional da Conciliação. Aguarde, nós voltamos em instantes. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu! Ajeitou! Bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa.
A Associação dos Juízes Federais lançou no Centro Cultural da Justiça Federal no Rio de Janeiro a Cartilha de Direito Previdenciário. A cartilha foi elaborada pela AJUF com o apoio das organizações Globo. A Cartilha de Direito Previdenciário é considerada um guia do direito do cidadão junto ao INSS. Didaticamente ilustrada, traz informações e dicas sobre a Previdência, com linguagem simples e de fácil entendimento. O documento foi elaborado em parceria com as organizações Globo. A segunda edição da cartilha foi lançada no Rio de Janeiro com a presença do presidente da AJUF, Fernando Matos. 10.000 exemplares foram distribuídos. Juízes, desembargadores da 2ª Região e o diretor jurídico das organizações Globo, Antônio Cláudio Ferreira Neto, participaram da solenidade. A intenção da AJUF é que milhares de cartilhas sejam confeccionadas e distribuídas por todo o país. O Judiciário fecha o ano com um alto índice de audiências de conciliação efetuadas. As mais recentes foram realizadas durante a Semana Nacional da Conciliação. Conciliar, pôr de acordo, harmonizar, conciliar os adversários, congraçar. No dicionário são vários sinônimos. Na prática, uma só função: pacificar e resolver situações. Essa palavrinha mágica está prevista na legislação processual e faz toda a diferença para o caminho longo da celeridade, aquele que o Poder Judiciário procura encontrar. Nós não podemos pensar em conciliação como renúncia. Conciliação não é renúncia. Conciliar é você ceder um pouco cada um naquilo que não está patente, é um direito que você ainda está duvidoso. Esse é o grande objetivo. A segunda semana de dezembro foi reservada para a conciliação. 5 dias de trabalhos intensos por todo o país. Tribunais do Brasil inteiro participaram. Uma promoção do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais brasileiros. Em Brasília, a solenidade de abertura contou com a presença de presidentes de tribunais da região, juízes, presidentes de entidades de classe e magistrados. O anfitrião, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estava otimista com os trabalhos. O Poder Judiciário, quando o juiz julga a ação, ele tem vários recursos, o processo é lento, demora, justamente pelo formalismo. Agora, com essa semana de conciliação, esse formalismo é afastado dos litígios. Então, há a oportunidade de fazerem acordo e a justiça ser levada aos jurisdicionados de uma forma célere e efetiva. A primeira Semana Nacional de Conciliação foi em 2007. Mais de 3.000 magistrados e 20.000 servidores do país participaram e 300.000 pessoas foram atendidas. O movimento pela conciliação se intensifica a cada ano. Atividade que promove uma mudança na cultura jurídica existente no país, que aos poucos avança para dar mais agilidade à justiça. Os processos onde há a presença das partes, as partes comparecem, nós temos um êxito muito grande. A grande meta da conciliação, da Semana da Conciliação, é uma mudança de hábito, uma mudança de cultura na justiça. Nós temos que procurar formas mais rápidas, mais acessíveis de justiça, e hoje, principalmente em razão da Constituição de 88, houve um grande acúmulo de processos, facilitado o acesso à justiça, e o judiciário não está preparado para essa quantidade de processos. Então a conciliação ela é uma forma alternativa, é uma forma que deve estar permanentemente presente, no sentido de que as partes possam acertar os seus problemas de forma que nenhuma perca. O Brasil é um país de dimensões territoriais continentais. Cada estado, cada localidade tem suas peculiaridades e suas dificuldades. No momento em que o CNJ une todo o país numa meta só, que é de conciliar e de mudar essa tradição de justiça da luta, mudar para a conciliação, isso é muito importante. O feriado no meio da Semana de Conciliação e as chuvas que atingiram as regiões Sul e Sudeste fizeram com que as audiências diminuíssem. Muitas foram canceladas ou adiadas. Mesmo assim, as atividades tiveram um saldo positivo. Foram 60.000 acordos, o que viabilizou o pagamento de 600 milhões de reais em todas as esferas do Poder Judiciário. 140.000 audiências foram realizadas, 260.000 pessoas atendidas. Números que revelam a efetividade do movimento de conciliação no Brasil. Eu faço um balanço muito positivo,
porque é um momento em que passa a acontecer e acontece um diálogo entre a Justiça Federal e a sociedade. E com a conciliação, os processos, além de se tornarem mais céleres, há também essa possibilidade de se trazer o povo para a justiça e que há uma certa humanização e uma troca, né, de relações entre a Justiça Federal e o povo que desconhece ainda muito o que seja a Justiça Federal. E veja no próximo bloco como foi a 6ª edição do Prêmio Novari. Não saia daí, nós voltamos já já. Para garantir que esse jogo fique no zero, escalamos um time muito especial. Que bonito! Invadiu, ajeitou, bateu pra fora! Chama a torcida! Bateu pra fora! Firula! Assim esse jogo não sai do zero! Mas garantir o zero na sua fatura é muito mais fácil. Use os cartões da Caixa e concorra à fatura zerada e ao sorteio de 20 viagens com acompanhante para a África do Sul. Promoção Seleção Fatura Zero. É da Caixa. A 6ª edição do Prêmio Novari teve como tema Justiça Rápida e Eficaz. A cerimônia de premiação aconteceu no último dia 17 no Supremo Tribunal Federal. A busca por uma justiça rápida e eficaz foi o principal objetivo do Poder Judiciário em 2009. E foi também o tema escolhido pelo Instituto Inovari para o prêmio anual, que identifica boas práticas de respeito aos direitos humanos dentro do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. E a 6ª edição do Prêmio Novari bateu o recorde de 505 práticas inscritas, mais que o dobro do ano passado. São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal foram os estados contemplados. Qual é o nosso objetivo? É ajudar, junto com o CNJ, junto com o Conselho Nacional do Ministério Público, a fazer aquilo que Joaquim Falcão chamou da grande revolução silenciosa que acontece hoje no Poder Judiciário, que já se encontra em curso. Estamos nessa luta lado a lado, com todos os parceiros nossos nela, a fim de que consigamos, de mãos dadas, abandonar as lentidões, as demoras, as rotinas envelhecidas, as despesas diárias, trocando tudo isso por uma justiça rápida e eficaz. Na categoria Tribunal, o vencedor foi o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro César Asfo Rocha, com a prática Justiça na Era Virtual. Na categoria Juiz Individual, o juiz Roberto Santos Taketomi, do Tribunal de Justiça do Amazonas, conquistou o prêmio com a prática Celeridade Processual e Integração das Funções Essenciais à Justiça. O promotor de Justiça de Goiás, Haroldo Caetano Silva, venceu na categoria Ministério Público com o projeto PAILE, Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. Os defensores públicos Vânia Casal, Luciana da Mota e Vitor André Maximiliano, com obtenção de medicamentos extrajudicialmente em São Paulo. A advogada Gabriela Asmar conquistou o prêmio na categoria Advocacia, com a prática Resolução de Conflitos do Século XXI, novas opções através de métodos colaborativos, uma mudança cultural para os operadores de direito. O Instituto Inovari também contemplou outros projetos, como o Multirão Carcerário, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. É uma premiação que não é de uma pessoa só, é uma premiação, nós temos hoje dezenas de parceiros, dezenas de juízes, de promotores, de defensores, todo o pessoal do sistema penitenciário, os secretários de justiça, de segurança, do Brasil inteiro. Então, a premiação, em nome de uma pessoa, é só simbólica, né? Nós não podemos esquecer nunca que o grande idealizador dos mutirões foi o ministro Gilmar Mendes. Muitas das práticas que estão pensadas no contexto do mutirão, elas já estão sendo institucionalizadas. O próprio presidente da República acaba de sancionar uma lei aprovada pelo Congresso que cria no CNJ o Departamento de Monitoramento do Sistema Prisional como um todo. Então já é uma institucionalização. E com as práticas eletrônicas, surgiram com o desenvolvimento da internet e do modelo virtual, nós vamos poder ter condições hoje. Já temos várias varas
de execução penal virtual, estamos trabalhando no controle eletrônico de prisões. Certamente um dia vamos poder dispensar o mutirão carcerário, mas os resultados realmente são emocionantes. Todas as práticas foram visitadas por consultores especializados e, em seguida, analisadas pela comissão julgadora. O Prêmio Novari talvez tenha sido precursor na premiação, no incentivo das boas práticas no judiciário brasileiro. Ele foi um caminho que despertou consciências, que despertou vocações e que também inspirou o Conselho Nacional de Justiça também a trilhar um caminho que é um caminho hoje sem volta em termos de planejamento, em termos de gestão do Poder Judiciário, em termos de transparência do Poder Judiciário e principalmente num sistema judiciário mais acessível e mais próximo ao cidadão. Na última sessão do ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que vai dar mais transparência aos gastos do Judiciário. A medida regulamenta a publicação de informações referentes à administração orçamentária e financeira dos tribunais de todo o país na internet. A resolução determina que os tribunais publiquem em seus sites as despesas com pessoal, gratificações, aluguel, diárias, serviços de comunicação, limpeza, conservação e também os recursos utilizados para a construção e reforma de imóveis. O objetivo é permitir que qualquer cidadão tenha acesso a essas informações, garantindo maior controle das despesas do Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, recebeu integrantes da Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público da União, entre eles o presidente da AJUF, Fernando Matos. As associações fizeram um balanço do que aconteceu em 2009 e falaram dos projetos para 2010. Ouvimos do ministro alguns indicativos sobre o que será, em termos de atuação de planejamento estratégico judiciário, para 2010, o que se pensa de metas. De acordo com o presidente da AJUF, ainda no encontro, os participantes falaram sobre o compromisso dos juízes com a meta 2 do Conselho Nacional de Justiça. A meta é julgar até o final deste ano todos os processos distribuídos até 2005. Mas nós também trouxemos uma preocupação de que essas metas de nivelamento e as metas do planejamento estratégico foram definidas no segundo encontro nacional do Poder Judiciário, elas tratem também, no ano que vem, de uma avaliação do sistema processual e do sistema recursal. Não apenas a questão mais do planejamento interno do Judiciário, que é claro que tem que continuar, mas que a gente avalie o nosso sistema recursal e veja o que pode ser aperfeiçoado para, garantindo o direito de defesa, garantindo o direito de acesso ao Judiciário, também se dê o que? Maior efetividade às decisões judiciais. Isso nós apresentamos hoje ao ministro Gilmar. Segundo Fernando Matos, na reunião também foram discutidas questões internas da magistratura, principalmente a necessidade de valorização e de uma política remuneratória para os magistrados. Também foram trazidas as conclusões do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF, e a preocupação com a estruturação das turmas recursais, que são responsáveis pelo julgamento dos processos nos juizados. Os juizados especiais federais já pagaram mais de 17 bilhões de reais, já atenderam mais de 7 milhões de pessoas. Portanto, esse é um projeto para nós muito importante. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. No próximo programa, vamos apresentar uma entrevista especial com o presidente da AJUF, Fernando Matos, sobre as conquistas da Magistratura Federal em 2009 e as perspectivas para 2010. Obrigado e até lá.